Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Canael. Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Um homem que começou como um simples pastor e se tornou o maior rei de Israel. Estou falando do rei Davi. Sua história é repleta de desafios, vitórias e, acima de tudo, uma profunda devoção a Deus. Vamos explorar quem foi Davi, sua trajetória e como ele deixou um legado que perdura até hoje. Capítulo 1. O jovem pastor, escolhido por Deus. A história de Davi começa de forma humilde. Ele era o caçula dos 8 filhos de Jessé, um pastor de ovelhas em Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam envolvidos em tarefas mais prestigiosas, Davi cuidava das ovelhas da família. No entanto, Deus tinha planos grandiosos para ele. O profeta Samuel, seguindo a orientação de Deus, foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Apesar de todos os irmãos de Davi parecerem mais aptos para o cargo, foi o jovem pastor quem Deus escolheu. Isso nos mostra que Deus não vê como o homem vê, mas olha para o coração. Capítulo 2. Davi e Golias. A coragem de um guerreiro. Um dos episódios mais famosos da vida de Davi é seu confronto com o gigante filisteu Golias. Quando o exército de Israel estava paralisado de medo, Davi, ainda um jovem pastor, se ofereceu para lutar contra o gigante. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele derrotou Golias com um único golpe, provando que a fé em Deus pode superar qualquer desafio. Essa vitória não apenas salvou Israel, mas também colocou Davi em destaque, abrindo caminho para seu futuro como líder. A história de Davi e Golias é um poderoso lembrete de que, com Deus ao nosso lado, até os maiores obstáculos podem ser superados. Capítulo 3. Davi na corte de Saul. O período de provação. Após sua vitória sobre Golias, Davi foi levado à corte do rei Saul, onde se tornou um dos homens de confiança do rei. Ele tocava a harpa para acalmar Saul e liderava suas tropas com sucesso em batalhas. No entanto, a popularidade crescente de Davi despertou o ciúme de Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes, forçando-o a fugir e viver como um fugitivo por muitos anos. Mesmo assim, Davi se recusou a levantar a mão contra Saul, pois reconhecia que Saul ainda era o ungido de Deus. Esse período de provação fortaleceu o caráter de Davi e sua confiança em Deus. Capítulo 4. A ascensão ao trono. Davi se torna rei. Após a morte de Saul e seu filho Jonatas em batalha, Davi finalmente foi coroado rei de Judá e, mais tarde, rei de todo Israel. Seu reinado marcou uma era de prosperidade e conquistas para o povo de Israel. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino e trouxe para lá a Arca da Aliança, fazendo da cidade o centro espiritual e político de Israel. Davi também expandiu as fronteiras de Israel, derrotando muitos dos inimigos ao redor. Sob sua liderança, Israel se tornou uma nação forte e respeitada. Capítulo 5. Davi e Batseba. O erro e o arrependimento. Apesar de suas grandes conquistas, Davi também cometeu graves erros. Um dos episódios mais trágicos de sua vida foi seu envolvimento com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Davi se apaixonou por Batseba, e após ela engravidar, ele tramou a morte de Urias para encobrir seu pecado. O profeta Natã confrontou Davi com seu pecado, e Davi, profundamente arrependido, escreveu o Salmo 51, pedindo perdão a Deus. Embora Deus o tenha perdoado, Davi enfrentou duras consequências em sua vida e em sua família. Esse episódio nos lembra que, mesmo um homem segundo o coração de Deus como Davi, pode falhar, mas o arrependimento sincero é sempre possível. Capítulo 6. O legado de Davi. Um reino eterno. Davi governou Israel por 40 anos, e embora seu reinado tenha sido marcado por lutas internas e externas, ele é lembrado como o maior rei de Israel. Ele uniu as tribos de Israel, estabeleceu uma dinastia duradoura
e deixou um legado espiritual profundo. Deus prometeu a Davi que sua linhagem duraria para sempre, uma promessa cumprida na pessoa de Jesus Cristo, que é chamado Filho de Davi. Davi também é conhecido por seus salmos, que expressam sua profunda devoção a Deus e são usados até hoje em orações e hinos. Conclusão: Davi, um homem, segundo o coração de Deus. No capítulo final, refletimos sobre o que torna Davi uma figura tão importante na história bíblica. Ele era um homem cheio de falhas, mas também cheio de fé. Sua vida é um testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas. Davi nos ensina sobre coragem, arrependimento e, acima de tudo, sobre a fidelidade a Deus. Sua história é um lembrete de que, apesar de nossas falhas, Deus nos ama e tem um plano para cada um de nós. Que possamos aprender com o exemplo de Davi a confiar em Deus em todas as circunstâncias.